Aqui nós temos o conto O Ex-Mágico da Taberna Minhota, do Murilo Rubião. Lembrando que o Murilo Rubião iniciava seus contos colocando uma epígrafe bíblica que fazia resumo, uma espécie de referência ao conto, né? Reparem, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Isso aqui é tirado dos Salmos, tá? Bom, então reparem que a gente vai ter um narrador em primeira pessoa e, como está dizendo o título, ele é um ex-mágico. E o que ele é hoje? Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Por quê? Porque ele vai dizer que desde criança o ser humano, né, ele acaba se preparando para as coisas ruins da vida, para uma vida ruim e tudo mais, né, para aquele pessimismo todo, tá? Mas reparem que pelo título a gente já sabe que ele é um ex-mágico aqui. Aí ele conta um pouco da vida dele. Eu fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna Minhota. Então reparem aqui uma rápida passagem de tempo, certo? E aqui ele já vai fazer uma mágica, ó. Tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como eu podia ter feito aquilo. Só que esse narrador aqui, reparem que ele é mágico, a gente viu que ele já está insatisfeito com a vida, que ele já via se preparando desde criança, de certo modo, para ter uma vida ruim, né? Essa questão toda de uma falta de crença na humanidade, só que ele recebe uma proposta de emprego como que? Como mágico. Disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. Então ele é um mágico que trabalha agora na taberna Minhota, né? Essa espécie de pub, de bar aqui, tá? Então ele está trabalhando de mágico numa taverna. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Então reparem aqui que o dono, claro, da taberna, que está pagando o mágico, está contratando o mágico, claro que ele fica irritado, né? Que um mágico vai lá e oferece almoços de graça, certo? Então, ele acaba ficando indignado com isso aí, tanto que ele vai dizer, né? Bom, aqui tu não trabalha mais. Vai então para um circo, tá? E aí tem um empresário lá de circo que acaba contratando então o mágico aqui da taberna Minhota, tá? Só que aí o dono do circo já diz, ó, tu não me vem aqui com nada, por exemplo, de querer distribuir, sei lá, ingresso de graça. Contrariando as previsões pessimistas do meu primeiro patrão, o meu comportamento no circo foi exemplar. E aí as apresentações acabam empolgando, ele acaba trazendo muito lucro para o circo. A plateia em geral me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola. Mas quando sem querer eu começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam, sobretudo no último número, em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona e encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Conchichina, né? Bom, e aqui no circo ele é aplaudido, ou seja, tudo que o artista quer, esse aplauso e tudo mais, e ele está ali. Só que ele, como ele falou, ele nasceu cansado, entediado, ele fica indiferente a esses aplausos, isso não importa para ele, tá? Então reparem que ele tem muito dessa questão nihilista aqui, essa falta de crença na humanidade, ó. Por que me emocionar se não me causavam penas aqueles rostos inocentes destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Por quê, né? Porque popularidade, muitos aplausos, muita gente ali, muitos fãs e tudo mais, e não quer isso, tá? E qual é o detalhe? Se ele tivesse parado, ele acaba fazendo mágica sem querer. Então reparem que é isso que é importante já também no conto, né? A mágica que vai saindo dos eixos. Ó, eu arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Se eu distraído abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos. Reparem que o mágico aqui não tem mais domínio sobre a arte dele. Ele não tem mais domínio sobre as mágicas. Ele está abrindo a mão, mas ele não quer fazer mágica e de repente surge uma mágica. Quase sempre ao tirar o lenço para suar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Então reparem, né? A mágica que está saindo do eixo. Se eu mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu.
Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Então ele teve que ir até para a delegacia, certo? Só que aí reparem, tímido e humilde, mencionava minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Não é isso que eu quero fazer, só que a mágica saiu do eixo dele. E aí, às vezes ele está de noite lá e ele mexe aqui e surgem mágicas sem ele querer. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Reparem, ele corta as mãos, né? Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, as minhas mãos, reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Então reparem, se o problema é a mágica que vem das mãos dele, ele vai lá e mutila as mãos. Mas ele mexe e elas já reaparecem. Então ele está ali desesperado, ele está tentando achar alguma solução. Ó. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconsolo. E aí o que ele faz para se matar? Ou melhor, tentar se matar. Ó, firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Mas qual é a questão aqui? Nenhum mal eles me fizeram. Então os leões só ficam ali rodeando, ficam mansinhos e tudo mais, né? E aí o narrador pergunta, ó, o que desejam, leões, estúpidos animais? Gritei indignado. E o que os animais dizem, ó? Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Ou seja, até os leões aqui sentem esse tédio do mundo, certo? O que faz então o narrador com os leões? Matei-os todos e me pus a devorá-los. Só que eu devorei todos os 12 leões e esperava morrer vítima de fatal indigestão. Sofrimento dos sofrimentos, tive imensa dor de barriga e continuei a viver. Repare que ele está tentando recursos para se matar e nada dá certo. Colocou 12 leões, os leões não quiseram comê-lo. Ele vai lá e come os 12 leões para tentar morrer de indigestão. Não morre, tá? E aí ele sai da cidade agora e vai morar na serra e vai tentar o suicídio, ó. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Ou seja, ele se toca, né, ali de um precipício para tentar o suicídio. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo me vi amparado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. E aí ele pega a pistola, né, leva até o ouvido, puxei o gatilho, à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça, não veio disparo nem a morte. A Mauser, né, a arma, se transformara num lápis. E novo fracasso na tentativa de suicídio, certo? Então reparem, leão para comer ele não dá certo, ele comer os leões não dá certo, ele se toca no precipício não dá certo, ele pega uma pistola não dá certo. E aí qual é o detalhe? Surge a esperança dele agora. Uma frase que eu escutara por acaso na rua me trouxe uma nova esperança de romper em definitivo com a vida. Eu ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Então, qual é a frase que ele ouve, né? Ser funcionário público é morrer aos poucos. Então, quando ele não conseguia se matar rapidamente, tudo dava errado, então ele resolve o quê? Apelar para se matar aos poucos. Por isso ele vai virar funcionário público. Por isso me empreguei numa secretaria de Estado. Ano 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha existência ante o espelho da taberna Minhota. Bom, e aí o que ele está dizendo, né? Não morri conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando eu era mágico, eu pouco lidava com os homens, porque o palco me distanciava dos homens. Só que agora, reparem, né? Agora ele é um funcionário público, serviço burocrático, e agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes, eu necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam. Então agora ele tinha esse trabalho burocrático, esse contato humano, né? E ele vai dizer que o trabalho não era muito, ele fica com um tempo ocioso ali, tá? Só que ele se apaixona por uma funcionária, ó. Como me declarar a minha colega se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência sentimental? Entrou o ano de 1931 e entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Então,
Reparem que a vida dele está triste como funcionário público, né? Porque vem já essa questão toda de ameaça de demissão e a questão amorosa, a secretária não está nem aí para ele. Então ele está preocupado com as demissões, não por perder o emprego, né? Mas se ele vai ficar longe da secretária. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que eu não podia ser dispensado, pois tendo 10 anos de casa, adquirir estabilidade no cargo. Só que reparem, né? Ele entrou em 1930, passamos para 31, ele só está 1 ano no cargo e ele mente para o chefe que está 10 anos. E claro que o chefe fica irritado, né? Jamais poderia esperar de alguém, com 1 ano de trabalho, ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Só o que o nosso narrador vai tentar? Puxar uma mágica para tentar provar que ele tem 10 anos, né? Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento, ou seja, documento que fake, documento de mágica, né? Que poderia comprovar que ele já estava ali 10 anos. Estupefato deles, dos bolsos, retirei apenas um papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Reparem que agora ele tenta apelar para a mágica, tentar achar algum documento ali que comprovasse, né, que ele estava ali há 10 anos já, só que ele não acha nada. Por quê? Porque a mágica abandonou ele agora. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela, a faculdade de fazer mágicas, o meu talento, a minha habilidade, a minha capacidade, foi anulada pela burocracia do funcionarismo público. Ou seja, a burocracia, o funcionário público anula, mata o mágico. E realmente, aquela frase que ele ouviu é verdade. Ele ouviu de uma pessoa triste, né, que ser funcionário público é morrer aos poucos. E é isso que está acontecendo com ele agora, né? Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, perdi toda a minha magia, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas, o funcionarismo público. Falta-me o amor da companheira de trabalho, falta-me a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. E a vida ruim, sem amor, num trabalho chato, e pior, a mágica abandonou ele. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que eu estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequenas coisas. Reparem, né? A arte abandonou ele, né? Ele puxa, tenta, né, ainda ter aquela capacidade antiga e nada. Quem é que vence aqui? A burocracia, a rotina venceu, o funcionalismo público eliminou o talento. Reparem que crítica pesada, né? Então, ele vive agora exatamente dessa ilusão de que um dia ele foi um mágico. Por isso o título, o ex-mágico, que começou lá na Taberna Minhota, né? Por instantes imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. E no final aqui, bate a nostalgia, bate aquela vontade de ter aproveitado mais enquanto ele tinha esse talento e tudo mais, só que quando ele tinha o talento, ele também era extremamente pessimista, não queria, né, aproveitar disso aí, certo?